atraiu, que nos trouxe para a presença de Deus, e agora Ele nos chama. Por quê? Ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar onde? No Santo dos Santos, o ambiente somente de sumos sacerdotes. Mas nós aprendemos que Jesus, o nosso sumo, supremo sacerdote, Ele já adentrou no Santo dos Santos, Ele já rasgou o véu, e agora nós podemos ir para lá. Aleluia. Então esse novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne, tendo como grande sacerdote a casa de Deus, aproximemos, e aqui há algumas orientações, com sincero coração. A palavra sincero descreve um coração de uma pessoa que é honesta, que é genuína, comprometida, confiável e sem engano. Irmãos, coração sincero é quando você se desnuda. Coração sincero é quando você é aquele que tem uma honestidade entre você e Deus. Meu irmão, não adianta você querer enganar o Senhor, não dá. Muitas vezes nós chegamos para Deus cheio de roupagens e cheio de desculpas, cheio de ideias já preconcebidas, achando que Deus pode ser enganado pelas nossas ideias vãs. Não tem como. Então é preciso honestidade, é preciso ser confiável, é possível se abrir, rasgar o coração. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, não é porque ele era perfeito, é porque ele sabia rasgar o coração na presença de Deus. Então hoje, ao se aproximar do Senhor, aproxime-se com sincero coração. Além do mais, com plena convicção de fé. O crente tem que ter uma completa confiança em Deus, porque ele aceita totalmente. Quando fala plena convicção, está falando de aceitar totalmente a verdade do Evangelho, abraçar todas as promessas de Deus. Não é simplesmente um assentimento. Plena certeza de fé não é pensamento positivo. Tem gente que se aproxima de Deus até com os dedinhos cruzados. Sabe, se aproxima de Deus dizendo, Senhor, Senhor, aí repete, faz aquele mantra, faz aquelas rezas, faz aquelas coisas, e começa a dizer, e ele depois de fazer tudo aquilo, ele acha que ele satisfez Deus. Plena convicção de fé, meu querido, é abraçar todos os princípios e valores descritos no Evangelho, porque uma vez que você confessou Jesus, uma vez que o Evangelho fez parte da sua história, uma vez que você foi consagrado, você é de Deus, e quando você anda com Deus, você tem convicção de fé. E além do mais, tendo o coração aspergido, para purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. O que o autor aos Hebreus está falando com essa expressão de plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura? Ele está falando de compromisso. Ele está trazendo aqui, irmãos, alguns simbolismos do Antigo Testamento de purificação. Quando algumas pessoas, a maioria do povo judeu, eles iam diante do sacerdote, eles eram aspergidos com sangue, eles eram purificados com água, e isso simboliza compromisso. O sacrifício que foi feito do cordeiro, o sangue que foi aspergido, a limpeza, a purificação significa, eu faço parte desse povo. O autor aos Hebreus, não foi Paulo que escreveu aqui, nós não sabemos se foi, se não foi, mas deixa eu corrigir, de vez em quando a gente fala que é Paulo, né, irmão? Mas o autor aos Hebreus está dizendo para mim e para você, que não adianta nós queremos nos aproximar de Deus sem um compromisso com Deus. Eu preciso te dizer isso nessa noite, tem muita gente querendo as bênçãos de Deus sem o compromisso com Deus. E esse versículo, o final desse versículo está falando sobre compromisso. Está falando sobre batismo, porque o batismo nós estamos publicando a nossa fé, nós não estamos escondidos. Que filho é esse que tem vergonha do seu pai? Que filho é esse que tem vergonha de se apresentar ao mundo e dizer, o Senhor Jesus é o meu Senhor? Então, se você é filho, você precisa se apresentar ao batismo. Você precisa fazer sua pública profissão de fé. Você tem que fazer como esses irmãos fizeram aqui agora há pouco, chegar diante da igreja, mostrar a cara limpa e dizer, estou aqui. Amém? Então isso é compromisso, querido. Quem corre para Deus não fica com flerte.
O mundo que a gente está vivendo está tão líquido, está tão superficial, está tão descartável que nós achamos que a relação com Deus pode ser também descartável. Veja, as relações do mundo que nós vivemos estão tão descartáveis, estão tão líquidas, estão tão superficiais, e nós achamos que podemos fazer isso com Deus. Nós achamos que assim como nós nos relacionamos com as pessoas nesse mundo de maneira descartável, nós podemos ter uma relação descartável com Deus. Ei, Deus exige compromisso, aliança. E aliança é coisa séria. Em segundo lugar, primeiro, corra para a presença de Deus. Repita isso comigo, por favor. Corra para a presença de Deus. Segundo imperativo é: mantenha uma firme esperança. Versículo 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é? Quem fez a promessa é? Lembre-se que o autor aos Hebreus está falando para irmãos que estavam abandonando a fé. Lembre-se que o autor aos Hebreus está escrevendo para judeus que estavam saindo do cristianismo e voltando para o judaísmo, voltando para as antigas práticas. E ele aqui está levantando alguns imperativos de Deus exatamente para que esses irmãos entendessem que o que eles estavam fazendo, abandonando o Senhor, que a atitude de deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo era absurda, não fazia sentido. Por que não fazia sentido? Porque eles foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O sacrifício de Jesus é superior a qualquer sacrifício levítico. Jesus é superior a Moisés, a Arão, a Melquisedeque. Jesus é superior, e ele vai enfatizar isso nessa carta. Então, em primeiro lugar, ele vai dizer: gente, em vez de correr de Deus, vocês precisam correr para Deus. Em segundo lugar, ele vai dizer: gente, guarda firme a confissão da esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Não abandone a fé. O autor aos Hebreus sabia, meu querido, que eles estavam enfrentando luta. Esses irmãos estavam passando por provações, e talvez por causa de alguma dessas provações eles estavam abandonando a fé. Mas ele está dizendo: guarde firme a confissão da esperança. Nessa passagem, nós temos a ideia de uma confissão. E confissão é quando você chega diante do juiz e você fala a verdade. Confissão da esperança. O que é isso? Jesus vai cumprir a promessa que fez a todos aqueles que professam o seu nome. Jesus tem promessa para nós e Ele vai cumprir a promessa. Então segura firme, permanece firme. Mas tem as tentações do mundo, pastor, tem as bandejas do mundo, tem as dificuldades do mundo. Eu sei que tem, meu querido, e se não tivesse luta, não seria evangelho, porque Jesus já disse no início, não cortou conversa: bem-aventurados vocês, quando forem perseguidos por causa da justiça. Vocês são felizes quando tiver perseguição, vocês são felizes quando tiver luta, vocês são felizes quando tiver tribulação, porque isso testifica que você é de Deus. Então permanece firme, em nome do Senhor Jesus. Mantenha uma firme esperança. Amém? Repita isso comigo: mantenha uma firme esperança. Em terceiro, versículo 24: ame profundamente. Consideremos-nos também uns aos outros, agora, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele agora passa a falar de relações interpessoais, e nesse primeiro momento ele fala sobre o cuidado. Considere com cuidado que podemos ardentemente incentivar uns aos outros em amor e boas obras, diz o escritor. Coloque sua mente para funcionar, para encontrar maneira de como você pode servir ao seu irmão. A ideia do texto é: se esforce, crie ideias, desenvolva a sua criatividade de uma maneira de como você pode servir ao seu irmão. Nos esforcemos por amar o nosso irmão, por cuidar dos nossos irmãos, por querer bem dos nossos irmãos.
A Bíblia diz, o segundo maior mandamento, você lembra? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus fala assim, né? Amar o seu próximo como a ti? Porque muitas vezes o seu amor está centralizado em você. Você é egoísta. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E o irmão fica como? O irmão fica de lado. O irmão fica esquecido. Por quê? Porque eu tenho que ter a primazia, eu tenho que estar em primeiro. A ideia do autor é ame profundamente. Procure maneiras de como você pode servir o seu irmão, principalmente aquele que você não conhece direito. Porque se você ama quem te ama, que recompensa tendes? Então procure alguém que você é estranho e fale assim, essa semana eu vou servir. Podia ter um movimento assim nessa igreja, essa semana. Talvez você tomar uma atitude a partir desse ponto, dessa mensagem, e dizer, poxa, essa semana eu vou procurar um irmãozinho, nesse culto mesmo eu já vou marcar, vou na casa dele, vou servir esse irmão. A ideia do autor, por quê? Porque no meio das lutas, esses irmãos iriam encontrar força um no outro. Em quarto lugar, versículo 25, corra para a igreja de Jesus. Versículo 25 diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então eu vou falar, você repete, por favor, desde o primeiro, para você não esquecer. Se você estiver anotando, você vai para o céu do mesmo jeito que quem não está anotando. Louvado seja Deus. Não vou mandar ninguém para o inferno porque não está anotando a mensagem. Anota aí no celular. Ah, pastor, mas está no YouTube. Mas depois você vai ter preguiça de assistir. Vou falar, você repete, amém? Corra para a presença de Deus. Mantenha uma firme esperança. Ame o próximo. Corra para a igreja de Jesus. Uma das primeiras indicações de falta de amor com Deus e para o próximo é ficar longe da igreja. É ficar longe dos cultos de adoração. Irmãos, desprezar o culto a Deus é sinal de egoísmo, é sinal de orgulho. Sim, aparentemente alguns membros da congregação dos Hebreus, para quem essa epístola é escrita, endereçada, estavam mostrando negligência em frequentar os cultos religiosos. Eles estavam abandonando a comunhão dos santos. A falta de ir para o culto. E isso estava gerando o quê? Frieza. O Didaquê, que é um manual de instrução religiosa para a igreja do final do século I, traz a seguinte exortação. É um manualzinho, tem nome de Didaquê, lá dos primórdios da igreja. Diz assim, mas estejais frequentemente reunidos juntos procurando as coisas que são benéficas para as vossas almas. Continuai procurando juntos as coisas benéficas para as suas almas. Irmãos, o texto diz assim, que nós devemos exortar os nossos irmãos desigrejados para voltar para a igreja. Olha só, antes façamos admoestações. A palavra admoestação no original é encorajar. Encorajar. Então nós estamos aí numa campanha para poder convidar nossos irmãos que estão afastados para voltar para a igreja. Você está dentro, amém? Vamos que vamos. Você tem que, se não pegou, você pega depois o formulário, que nós estamos trabalhando com isso. Porque nós queremos exortar. Por quê? Porque o autor fala assim, a motivação é, o dia se aproxima, o dia. Não é o amanhã, não é um dia de 24 horas, é o dia da volta do Senhor Jesus. Jesus está voltando, e porque Jesus está voltando, nós precisamos ir atrás dos nossos irmãos e exortá-los a congregar. Mais uma vez, relações superficiais e líquidas estão levando as pessoas a não valorizar, a descartar a importância de se tornar membro de uma igreja local.
Se você não é membro de uma igreja, você precisa ser, você precisa de uma igreja. Todo ser humano precisa de uma igreja, todo ser humano precisa de um pastor, todo mundo precisa de irmãos para congregar. Você precisa da igreja, sim. Tem gente que fala assim: eu não preciso da igreja, porque eu sou crente em casa, eu leio a minha Bíblia, eu oro, eu estou muito bem com Deus, aleluia. Você pode estar convictamente achando que está agradando a Deus, mas você está caminhando a passos largos para o inferno, porque não existe comunhão com Jesus sem amar a noiva de Cristo, que é a igreja. Em quinto lugar, fuja do pecado. Vou falar, você repete, para a gente gravar. Vamos lá? Corra para a presença de Deus, mantenha uma firme esperança, ame profundamente, corra para a igreja de Jesus, fuja do pecado. 26, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Em outras palavras, nós estamos desprezando o sacrifício que Jesus já fez na cruz. Se eu continuo, olha só, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, nós recebemos a verdade, esse sermão, essa mensagem é uma verdade de Deus. Se a partir dessa mensagem você continuar em pecado, não tem jeito para você. Vai, pastor, o senhor está falando que o cara vai... Não estou falando isso, eu estou dizendo aqui, você entendeu, mas você ainda não confessou. Você entendeu a palavra, mas você continua vivendo do mesmo jeito. O texto está dizendo... o sacrifício não tem valor para você. É isso que a Bíblia está dizendo. Você está fazendo pouco caso do que Jesus fez na cruz. Pastor, o senhor está pegando pesado? Eu não, é o autor dos Hebreus. Eu estou pegando leve, quem pega pesado é ele. Você está cuspindo na cruz, querido. Quando você ouve a verdade do Evangelho e continua no pecado. E continua fazendo a coisa errada, e não decide por Jesus, e não procura ser discipulado, e não procura batismo. É a Bíblia. Olha para o lado do irmão e fala assim: ei, ficou tenso, irmão. Pergunta, ficou tenso aí? Aqui ficou. Olha o texto, versículo 27. Pelo contrário, o que vai acontecer com esse sujeito que está negligenciando o sacrifício de Jesus? Certa expectação horrível de quê? Ixi, agora que pesou mais ainda. Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Irmão, aquilo que Deus preparou para o diabo, vai encontrar o coração daqueles que não valorizam o sacrifício de Jesus. Eita! Vai encontrar o coração de quem não valoriza o sacrifício de Jesus. Quem é que está dizendo? A palavra de Deus. Versículo 28, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quando tiver rejeitado a lei de Moisés. Aí ele faz referência da lei de Moisés, e daqueles que rejeitam a lei, sem misericórdia, com 2 ou 3 testemunhas, serão condenados. Aí o versículo 29, ele fala, quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus. Ora, se aquele que abandonava, que rejeitava a lei de Moisés, por 3 testemunhas era morto, imagina quem desvaloriza o sacrifício do Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Meu Deus! Meu irmão, o que Jesus fez por nós naquela cruz,
Você precisa assistir Paixão de Cristo, você precisa assistir, para você ter mais ou menos assim uma sinapse, alguma coisa, um estalo do que Jesus fez. Aí você que é mais crente do que eu, fala assim, não precisa assistir a Paixão de Cristo, pastor, é só ler a Bíblia. Então leia, olha a dor, o sofrimento, a injustiça que ele sofreu, para que a graça fosse despejada, derramada sobre nós. Ora, meu querido, nós precisamos valorizar isso. Aí ele vai citar, versículo 30, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Vai haver retribuição para aqueles que não valorizam o sacrifício de Jesus. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. 31, enche o seu coração de temor nessa noite, porque horrível coisa é cair na mão. Repita aí o versículo 11, todos, 1, 2, 3 e... Pois é. Você percebeu que começa com graça e termina com juízo? Para aquelas pessoas que não valorizam o sacrifício de Cristo. Finalmente, irmãos, persevere firmemente. Vamos novamente repetir para a gente terminar? Corra para a presença de Deus. Melhor aí, hein? Mantenha uma firme esperança. Ame profundamente. Corra para a igreja de Jesus. Fuja do pecado. Persevere firmemente. Versículo 32 ao 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminado, sustentaste grandes lutas e sofrimentos. Ora, exposto como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encargos, dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes a necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A exortação aqui, o imperativo de Deus aqui é perseverar até o fim. Estes versos nos lembram que o Evangelho traz luz, mas também provas. A gente é iluminado pela graça, mas temos provas também. Então, para enfrentar os problemas que se interpõem no nosso caminho, precisamos muitas vezes olhar para trás. É o convite, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Muitas vezes nós enfrentamos dias difíceis, e nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Também nos lembra de que aquilo que temos é maior do que podemos perder por causa das perseguições. Podemos perder, podemos ter várias perdas durante essa caminhada, mas o que nós temos, que é a graça de Jesus, é muito maior. Também nos lembra que não devemos abandonar a fé por causa das provas, das lutas, versículo 35. Também nos lembra a não tirar os olhos de Jesus, versículo 36. Tendes necessidade de perseverança, para que, sendo feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ficarmos atentos, pois Jesus em breve voltará, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele
não se compraz a minha alma. Nós, porém, diga comigo, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Diga para o seu irmão, não retroceda, meu irmão. Não retroceda, em nome de Jesus. Fala com ele assim, vamos juntos. Amém? Olha só, eu olho para essa igreja, estou vendo aqui alguns irmãos que começaram, que estão aqui desde o início. Fiquem em pé, os irmãos estão aqui desde o início, desde quando começou essa igreja, por favor. Só para vocês darem uma olhadinha aí, quem está desde o começo, isso. Claro que tem alguns que chegaram bem novinhos, como Levi, né? A Ana Rodrigues, né? Aí, que com certeza eram adolescentes na época que começou. Então eles não estão de cabeça branca, ou estão pintando, a gente não sabe. Mas olha lá a dona Lourdes, a dona Maria Alta, a dona Miriam, o seu Jaime, dona Carmen. Dona Carmen também está pintando. eu também acho que vou pintar, dona Carmen, porque já apareceu uns fios brancos aqui. Meu cabeleireiro falou assim, ei, pastor, os fios brancos estão aumentando. Mas pode sentar. Não, só fica o seu Jaime, dona... Quem chegou adolescente como Iraildes, como Sandra, não precisa ficar em pé mais. Só dona Lourdes, dona Alta, seu Jaime e dona Miriam e dona Carmen. Aí, por favor, dona Lourdes, dona Alta, levanta, por favor. Olha para esses irmãos. Ei, isso. Tá lá, levanta a mão aí para o pessoal ver vocês. Isso, povo lindo. Irmãos, faz um voto no seu coração de servir ao Senhor Jesus até de cabecinha branca, na mesma igreja, faz isso. Deixa eu te dizer, foram poucas as lutas e as provações, queridos irmãos? Poucas, não foram muitas, né? Mas estão aí, ó. Você podia aplaudir Jesus pela vida dele. Pode sentar, por favor. Coloque isso no seu coração. Eu vou servir a Deus nessa igreja. Nossa igreja vai fazer 35 anos em setembro. 35 anos de fundação, 35 anos que esses irmãos estão aqui, irmãos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. A gente vai junto. Fala para o seu irmão e vamos junto, irmão. Vamos. Vai ter luta, vai ter uns perrengues. Ei, Aninha, tantas dificuldades. Mas você vai perseverar até Jesus voltar. Servindo na mesma igreja, para a glória de Deus. Você podia fazer igual alguns irmãos que já partiram e falaram assim, eu só saio dessa igreja dentro do caixão. E muitos já cumpriram essa palavra. Muitos cumpriram essa palavra. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas perseveramos até o fim, servindo ao Senhor, debaixo de lutas, de provações, de batalhas, mas nós continuamos firmes. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, por favor. Agora bem forte, com o diafragma solto. Corra para a presença de Deus. Mantenha uma firme esperança. Ame profundamente. Corra para a igreja de Jesus. Aleluia. Fuja do pecado. Persevere firmemente. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nesses dias de tantas relações superficiais, nós estamos diante da palavra eterna, poderosa, que atravessou gerações e gerações e chegou até nós aqui nessa noite.
para podermos ouvi-la, e ouvindo os imperativos de Deus, obedecendo os princípios de Deus, estão aqui firmados na presença do Senhor. Ser com meus irmãos e irmãs nesta noite, que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e que possam, debaixo de obediência, de princípios, valorizar os imperativos, as ordens do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Eu quero convidar, por favor, todos os presbíteros a virem aqui à frente. Os irmãos em disponibilidade também, por favor. Nós iremos, a partir de agora, queridos irmãos, quero também chamar nosso diácono Cláudio, que foi eleito. Podem subir, por favor. Irmãos, nós tivemos assembleia alguns dias atrás e foi eleito, nosso irmão Cláudio, que era diácono em disponibilidade, e foi reeleito o nosso presbítero Gilmar. Glória a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e cabeça da igreja, possuído de todo o poder no céu e na terra, tem dado à igreja oficiais ou presbíteros para governá-la em seu santo nome e de conformidade com a sua palavra. Vê-se no Novo Testamento que o governo da igreja cristã está por divina autoridade, dando cargos de presbíteros. Destes, uns pregam e governam e são chamados ministros da palavra, e outros só governam, mas não pregam, e são chamados presbíteros regentes. Em prova disso, lê-se em 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores e dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, que se afadigam pela palavra e o ensino. E em 1 Coríntios 12:28, especifica-se governos entre os diversos ofícios eclesiásticos. Os presbíteros regentes são representantes eleitos imediatos do povo. Como tais, os vemos exortados na Escritura a velar sobre si e sobre o rebanho confiado a seu cuidado, a fim de que não entre eles haja qualquer corrupção de doutrina ou costumes. E os encontramos em Jerusalém sentados em concílio com os apóstolos e outros presbíteros, representando as igrejas particulares, tomando parte nas deliberações e chamados irmãos. O decreto desse concílio começa, portanto, assim: os irmãos, tanto os profetas como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Atos 15:23. Assim, pois, compete aos presbíteros regentes tomar parte no governo, disciplina e superintendência das igrejas particulares a quem pertencem e da igreja em geral, quando para isso chamados, conjuntamente com os pastores ou ministros da palavra, no desempenho dos seus deveres e ainda em conjunção com ministros e mais presbíteros das igrejas respectivas, admitem a comunhão os que creem em nosso Senhor Jesus Cristo e estão arrependidos de seus pecados, velam com diligência sobre a vida e a doutrina dos membros da igreja, admoestam os que portam desordenadamente, impedem quanto lhes é possível a profanação do sacramento da comunhão, exerce a disciplina entre os impenitentes, readmitem os arrependidos ao gozo de todos os privilégios da igreja cristã e
quando eleitos pelo respectivo concílio, tomam assento nos presbitérios, sínodos e supremos concílios da nossa igreja, onde lhes compete deliberar e votar sobre todas as questões, juntamente com os outros presbíteros, ministros da palavra. O cargo de presbítero regente é, portanto, de grande importância e solene responsabilidade. Todos que exercem devem buscar em Jesus, de quem procede todo o poder e autoridade, a graça necessária para o cumprimento de seus deveres, e os membros da igreja devem sustentar os braços desses eleitos, auxiliando-os, orando por eles. Vai-se proceder agora ordenação, no caso de Claudinho, e investidura dos irmãos Gilmar, bispo, e Cláudio, Luiz Cláudio Aguiar, por vós, querida igreja, eleitos para tomarem parte no governo desta igreja, como presbíteros regentes. Meus irmãos, visto como haveis sido eleitos presbíteros regentes por esta igreja, e tendes declarado aceitar este cargo, exorto-vos a que respondais sinceramente as perguntas que agora passo a fazer. Credes que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé e os catecismos dessa igreja como fiel exposição do sistema doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras? Sustentais e aprovais o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Aceitais o ofício de presbíteros regentes dessa igreja e prometeis desempenhar fielmente os deveres desse cargo? Prometeis procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Agora eu gostaria que os membros comungantes da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras tenham a bondade de ficar em pé. Somente os membros comungantes. Vou perguntar para vocês, fazer 2 perguntas e vocês respondam com um sonoro sim. E vós, membros desta igreja, reconheceis e recebeis estes nossos irmãos como presbíteros regentes? Sim. Prometeis tributar-lhe honra, animação, obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja, lhes dá direito a seu ofício? Sim. Obrigado, podeis assentar. Então, gostaria que os irmãos ficassem de joelhos aqui à frente, por favor, os 2, e os presbíteros fizessem uma roda aqui, e se pudessem tocar os nossos irmãos. Varão, se você tiver com o joelhinho machucado, pode ficar em pé, viu? É porque ele está contundido, nosso jogador está contundido, irmãos. Eu tinha esquecido, me perdoa, viu, varão? Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu quero te louvar, meu Pai. Te louvar porque o Senhor tem dado à tua igreja presbíteros, para que a governe, para que a administre, e com tanta graça, ó Deus amado, caminhe na unidade da tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pela vida desses queridos irmãos que ora estão em tua presença. Nosso querido irmão Gilmar Bispo, sendo investido, porque já fora ordenado como presbítero dessa igreja, e agora reeleito, é investido para mais 5 anos nesse cargo, e nós o abençoamos em nome de Jesus. O nosso irmão Luiz Cláudio, que pela primeira vez é eleito como presbítero dessa igreja, e nós agora queremos, em nome do Senhor Jesus, ordená-lo e abençoá-lo, e pedir ao Senhor que dê-lhe toda a sabedoria, ó Deus amado, proveniente da tua graça, para que ele possa exercer esse cargo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, presbíteros, regentes e docentes, ó Deus, abençoamos o teu servo, em nome de Jesus, e o ordenamos e o investimos. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós investimos, presbítero Gilmar,
e os recebemos com alegria à tua igreja. E nessa hora, nós, presbíteros, docentes e regentes, estendemos a mão da companhia para os receber neste ministério, em nome de Jesus. Parabéns, meu querido, Deus abençoe. Um abraço nesse homem aqui. Dá essa honra, varão. Estou caçando ele. Deus abençoe, parabéns. Espera só um pouquinho. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, nós iremos fazer a ordenação. Agora, o Cláudio, já presbítero, investido, ordenado, irá participar também na ordenação dos nossos queridos diáconos, que foram eleitos e reeleitos para o cargo do diaconato. Então, eu queria que viesse à frente José Carlos Pereira, José Carlos Alves, Gideon, Gilberto. Aí, Deus abençoe os irmãos. Esses irmãos foram reeleitos. Agora é o Gideon de verdade. O outro é Gildeon. E eleitos os nossos irmãos Wellison e Joaquim Neto. Venham, por favor. E o Edelson. Vem, Edelson. O Edelson foi eleito para a nossa congregação no Fonseca. Que bênção, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fiquem mais um pouquinho para aqui. Isso. Glória a Deus. Benção. Então, meus irmãos, o Gilberto, os José Carlos Alves, José Carlos Pereira, o Gideon, serão apenas empossados, porque eles já foram ordenados há alguns anos atrás, né, ao ministério diaconal. E Edelson, Wellison e Joaquim Neto serão ordenados e empossados, porque é a primeira vez que eles são eleitos. Todo oficial da igreja, quando eleito e ordenado, ele não precisa de ser ordenado novamente, porque ele já foi ordenado uma vez. Quando ele é reeleito, ele é empossado, e quando ele não é reeleito, ele se torna presbítero e ou diácono em disponibilidade, que aí no caso ele está ordenado, mas não foi eleito para o diaconato. Meus queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, como rei e cabeça da sua igreja, foi servido que nela houvesse socorros, ou diáconos que tivessem a seu cargo especial o socorro dos necessitados. Nós vemos esse princípio nas Sagradas Escrituras, em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 6, há uma grande necessidade, e ali então é instituída a primeira junta diaconal. E diz a Escritura que depois de eleitos, toda aquela multidão ficou feliz, satisfeita, porque os apóstolos haviam, debaixo de unção e graça do Espírito Santo, chamado e ordenado esses irmãos para o serviço da igreja. Que esse ofício continuou sendo necessário ao longo da história da igreja, nós
sabemos que continuou, porque a igreja continua tendo as suas necessidades, continua tendo os seus desafios, e o serviço diaconal, original, ele foi mantido, e à luz de estudo das Escrituras, ele também foi ampliado, não é? Então, hoje os diáconos, eles servem de diversas maneiras à igreja do Senhor Jesus, partindo desse princípio de sempre servir a comunidade dos salvos. Então, esses diáconos têm várias competências, como receber e guardar fielmente as ofertas da igreja, distribuir junto aos necessitados, né, cestas básicas, remédios e outros afins para que possam cuidar deles, zelar pela boa ordem do serviço divino nas dependências da igreja. A igreja, esses irmãos são a linha de frente, e muitas vezes, se você estiver conversando muito, eles vão chegar e falar: irmão, faz silêncio porque está na hora da palavra. E coitados, às vezes eles são mal interpretados, porque eles querem ajudar. Eles não são empregados da igreja, portanto, vocês devem honrá-los e abençoá-los e não achar que vocês devem dar ordem para eles. Alguns irmãos, às vezes, de maneira intempestiva, dizem: pega a cadeira para mim, a lâmpada está quebrada, como se fossem empregados. Não é assim que a gente trata um diácono. Um diácono deve ser honrado e abençoado pela nossa igreja. Então, os diáconos, portanto, são, na igreja, os ministros da distribuição, da caridade fraternal e da ordem do culto. Vai se proceder agora a ordenação, investidura dos irmãos que estão aqui diante de vocês. Então, meus queridos, por favor, queiram responder as seguintes perguntas constitucionais. Credes que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e de prática? Vocês creem? Recebeis e adotais a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sustentais e aprovais o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim? Aceitais o ofício do diaconato desta igreja e prometeis desempenhar firmemente, fielmente todos os deveres desse cargo? Prometeis procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim. Por favor, mais uma vez, os membros da igreja, tenham a bondade de ficar em pé, responderem, por favor, a seguinte pergunta. E vós, membros desta igreja, reconheceis esses nossos irmãos como diáconos? Sim. Prometeis tributar-lhe honra, animação e obediência no Senhor, e que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito o seu ofício? Sim. Muito bem. Sendo assim, aqueles que puderem, podem ficar de joelho, nós iremos orar pelos irmãos. Os presbíteros se aproximem, estenda as suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Arranje o microfone que eu vou pedir ao presbítero Jaime para orar pela vida deles. Em nome de Jesus, em seguida nós fazemos a posse dos mesmos. Agora, meus amados irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Joaquim Neto, o Ellison e Adelso, nós, como presbíteros docente e regente, os ordenamos diáconos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em nome do Senhor Jesus, Gilberto, José Carlos Alves, José Carlos Pereira, Gideon, nós queremos nessa hora investi-los para mais 5 anos de mandato. Em nome de Jesus, ó Pai, todos esses irmãos, rogamos a Ti, que Tu os revistas de bênçãos espirituais, força física, emocional e espiritual, para desempenhar tão grande e necessário ofício, que o Senhor derrame sobre eles toda sorte de bênçãos espirituais, dê-lhes paciência, sabedoria, discernimento, para exercer com alegria o cargo diaconal, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora nós estendemos as mãos para vocês, a destra de companhia, para exercer esse sagrado ministério. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Receba, varão. Deus te abençoe. Amém. É o protocolo. Deus abençoe. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, a esse ofício mais uma vez. Deus os abençoe. Queiram ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Deus abençoe. Deus abençoe. Bênção de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aê. Glória a Deus. Obrigadão, Levi. Deus abençoe. Abençoe, Gênio. Bem. Claudinho já fica aqui no posto. Isso. Benção. Benção. Cadê o William? Ó, tá aqui. Falta Gilmar. Cadê o Gilmar? Venha, Gilmar. Ah, fui levar o papai dele lá, tá certo. Daqui a pouco ele vem. Amém? Então, antes de nós começarmos a ceia, eu quero lembrá-los, principalmente os irmãos que estão em casa, que nós, esse mês, teremos uma conferência maravilhosa para a família, nos dias 20 e 21 de maio. Então, fique atento, vai estar conosco o pastor Rogério Cabral, pastor da 4ª Igreja Presbiteriana de Eunápolis, um homem muito capaz, uma palavra muito abençoada, vai estar falando para a gente numa conferência para a família. Então, se preparem e leiam a Bíblia. Nós estamos aí com um cartãozinho, se você ainda não começou, dá tempo de você começar, sempre há tempo de ler a palavra. E participe conosco dessa bênção, tá bom? Estamos também, iniciamos ontem uma campanha que se chama Jesus Não Desistiu de Você, e depois nós explicamos melhor, tá bom? Então, você que está em casa, Deus te abençoe, fique em paz, e até a próxima, se Deus quiser.